Pai do Senhor para os irmãos, amém? Vamos dar início, neste momento, à aula de número 8, a lição de número 8, que tem como título, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu estava dando uma olhada nessa lição, é uma lição muito importante, muito de bom proveito, na verdade? E nós vamos tirar proveito, vamos tirar muita coisa boa dessa lição hoje. Então vamos lá, iniciando a aula de hoje, amém? Vamos lá, texto áureo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém? Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Sem perca de tempo, vamos lá. Se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmãos, para começar essa aula de hoje, é muito importante que a nossa casa aqui, a nossa vida espiritual esteja bem alicerçada. Na verdade, esteja bem alicerçada em quem? Em Cristo. Porque Cristo é a base de tudo na nossa vida. Se nós estivermos edificados em Cristo Jesus, certamente quando vier as lutas, as dificuldades, as aflições, as tribulações que a vida muitas das vezes nos proporciona, o que vai acontecer? Nós vamos estar de pé, porque a nossa vida ela está bem alicerçada, está bem fundamentada em Cristo Jesus e na sua palavra. Mas o interessante aqui também é que aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, diz a palavra de Deus que o Senhor assemelha ele a um homem insensato que não edificou a sua vida espiritual, não tem uma casa bem alicerçada, e quando vem as dificuldades, as aflições, as tribulações que acontecem, essa casa desmorona, porque não foi edificada, não teve uma base na palavra, não teve um alicerce espiritual fundamentado em Cristo Jesus. Vamos lá, introdução da aula de hoje. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, Jesus Cristo, eu estava comentando, ele tem que ser a pedra fundamental em nossas vidas, ele tem que ser a base, ele tem que ser o alicerce, porque senão a casa
no momento difícil, a casa vem a ruína. Vem a dificuldade, a pessoa abandona tudo e não quer mais saber de Jesus. Mas possamos, nessa tarde, estar com a nossa vida edificada em Cristo Jesus. Vamos lá, tópico 1, um edifício espiritual. Subtópico, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo de exclusivismo de Israel como povo de Deus, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja. Assim, o templo judaico perde a relevância e há um novo conceito de santuário é apresentado, que nós vamos ver adiante. Vamos lá, subtópico de número 2. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Quer dizer, o santuário agora somos nós. E esse santuário, ele deve estar bem preparado, bem santificado, porque a Bíblia nos relata que nós somos o que? Morada do Espírito Santo. Agora, aquele templo lá de Jerusalém se foi. Cristo, ele veio, morreu por toda a humanidade, e agora o templo, o santuário, somos nós, onde o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. O que foi relatado aqui pelo escritor, que o santuário, antigamente, o templo, só os judeus tinham o direito de entrar no templo, entendeu? Mas a partir do momento, aí havia aquela inimizade entre judeus e gentios. O povo da circuncisão, que eram os gentios, e o povo da incircuncisão, que era o povo da circuncisão, que eram os judeus, e o povo da incircuncisão, que eram os gentios. Mas Jesus veio quebrando esse protocolo. E ele, a partir de agora, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo onde Deus habita através do Espírito Santo. Agora nós somos morada de Deus. O templo, agora, não é o templo mais de Jerusalém, porque Estevão também falou que Deus não habita em templo por mãos de homens. Jesus veio quebrando todo esse protocolo. Então, o templo agora simboliza eu e você, simboliza a igreja de Cristo. Então devemos conservar esse templo. Devemos conservar esse templo porque agora quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. Esse templo deve ser bem cuidado, bem preparado, bem santificado. Porque agora é Deus quem habita aqui dentro desse templo, dentro do seu templo, que é o seu corpo, a sua vida. Amém? Vamos lá. Subtópico 3. A pedra angular. A pedra angular. Vamos lá. Pedra angular.
Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma dessas escavações no local, do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. O que é um monólito? Monólito é uma pedra grande, de grandes proporções, uma obra que constituía por um só bloco de pedra. Então era uma pedra única. Assim como o monólito, Jesus Cristo também é na nossa vida. É a pedra única. É a nossa rocha eterna. Então, esse monólito, que o escritor diz aqui, era uma grande rocha. E essa grande rocha, ela se tornava, ela era uma pedra única só. Não tinha várias pedras. Era uma rocha que era uma pedra única. Entendeu? Então, Jesus Cristo é uma rocha. E essa rocha é a pedra única angular de esquina. É a pedra lá que a Bíblia diz que os edificadores rejeitaram, mas ela foi posta por principal pedra de esquina. Aonde? Na minha e na sua vida também. Jesus Cristo é a pedra angular. Essa pedra é a primeira pedra. Quando o escritor estava comentando aqui, que era a pedra principal de um edifício, que era colocado ali para sustentar todo o restante do edifício. Então, Jesus Cristo, ele é a pedra angular, é a pedra principal, que foi colocada ali, a pedra de esquina, a pedra do canto. Para o quê? Para sustentar nossa vida, para sustentar a sua vida, para sustentar a minha vida, para sustentar a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela não foi fundamentada em qualquer coisa. A minha vida e a sua vida, a vida dos apóstolos, dos profetas, não foi fundamentada em qualquer coisa. Ela foi fundamentada na principal pedra de esquina. Cristo foi posto como pedra angular, pedra principal da igreja. A pedra principal da nossa vida. Então, irmãos, essa pedra, ela não pode ser trocada, ela não pode ser tirada. Ela foi posta como pedra principal na sua e na minha vida. Foi posta como pedra principal na igreja. Então, Cristo é a nossa pedra angular, é a nossa pedra principal de esquina, que muitos rejeitaram, mas nós louvamos a Deus que não rejeitamos essa pedra principal de esquina, que é Jesus Cristo, e estamos edificados nela, estamos fundamentados nelas. Amém? Às vezes a gente fala sobre muito fundamento. O que é o fundamento? É uma base, é um alicerce. Quando você vai fazer um fundamento de uma casa ou de um edifício, ela tem que ter um fundamento, não é verdade? Tem que ter uma base, porque senão a casa cai, o edifício cai. Mas nós somos fundamentados em Cristo. E se nós somos fundamentados em Cristo, de maneira nenhuma nós vamos cair. O que ele diz lá, a passagem que nós lemos no início, na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24.
Nós somos casas edificadas sobre este fundamento, sobre esta base que é Jesus Cristo. Não é verdade? Em outro sentido também, é um conjunto de regras e funcionamento de uma instituição, estabelecimento ou esporte. São regras também, em outro sentido. O fundamento usado na Bíblia é usado para classificar regras ou leis primordiais que regulam alguma coisa. Verdade? São regras, são leis estabelecidas por quem? Pelo homem? Não, por Cristo, pela doutrina de Cristo, pela doutrina do Senhor. O próprio Cristo disse que a minha doutrina não é minha, mas é do meu Pai que enviou. Pronto. Nós temos essas regras, essas leis, esses fundamentos, essa doutrina que Cristo deixou para cada um de nós. Para que sejamos casa edificada, edifício edificado sobre todas essas regras, sobre toda essa lei, essa doutrina de Cristo. É verdade? Pode também ser entendido também como sendo algo que é prova e evidência de um fato, que um fato é verdade. Então, tudo aquilo que Cristo disse, tudo aquilo que Cristo pregou, tudo aquilo que Cristo ensinou, que passou pela mão dos apóstolos e veio passando de geração a geração até chegar à nossa geração, é verdade. Então, tem um fundamento. Não foi assim de qualquer maneira. Teve um fundamento. E esse fundamento partiu lá de quem? Lá de Cristo. Tem uma base. Tem evidências. Foi comprovado que tudo o que aconteceu, os fatos, foi verdade. Os sinais, os milagres, os prodígios, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo foi comprovada. Teve testemunho ocular. Os apóstolos viram Jesus morrendo, sendo crucificado. Jesus quando ressuscitou dos mortos. Jesus quando passou 40 dias ali dando as últimas instruções para eles. Tem um fundamento. Tem uma verdade. Então, não foi uma coisa assim que alguém contou uma historinha de carochinha. Teve um fundamento. E esse fundamento é verdadeiro. O testemunho é verdadeiro. E aquilo tudo que Cristo nos tem ensinado através da sua palavra é verdadeiro. Porque tem um fundamento. Nós cremos isso por quê? Porque nós temos fé de que Ele veio a este mundo, de que Ele morreu e também que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos e está à destra do Pai. Então, tudo isto, todo este ocorrido teve um fundamento. E todo este fundamento veio através de Cristo. E logo depois Cristo foi passando para os discípulos, que depois foi chamado de apóstolos também. E os apóstolos foi passando às demais pessoas, e essas pessoas foram crendo que tudo aquilo que tinha acontecido verdadeiramente tinha um fundamento. O fundamento era Jesus, e muitas pessoas eram salvas, libertas, transformadas, batizadas e levadas para o céu. Bem, vamos lá. Subtópico 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina
Nós falamos. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Isso encontra lá em Marcos, capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, é o que nós falamos. Cristo é a principal pedra da nossa vida. É a principal pedra angular da igreja, da nossa vida. E nessa pedra, nós, como edifícios do Senhor, nós como casa de Deus agora, morada de Deus, a nossa vida deve estar bem edificada em Cristo, alicerçada em Cristo, porque Ele é a principal pedra angular, pedra de esquina. E quando nós edificamos a nossa vida sobre esta pedra, sobre esta rocha, que é Jesus Cristo, ó, Jesus vai ser o quê? Ó, ele vai ser a base. E quando nós temos Jesus Cristo como base da nossa vida, nós vamos construir o quê? A nossa casa, a nossa vida espiritual, tendo como base quem? Jesus Cristo. E quando nós temos Jesus Cristo como a base da nossa casa, do nosso edifício, da nossa morada espiritual, onde o Espírito Santo habita, o que vai acontecer? O que ele escreveu lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Que ele fez a semelhança entre o homem sensato e o homem prudente. O homem prudente fez o quê? Ele ficou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos. Deram um ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Porque estava edificada sobre onde? Sobre a rocha, sobre Jesus, sobre essa pedra angular. E o homem insensato fez o quê? Ele ficou a sua casa sobre a areia. Casa edificada sobre a areia não tem uma base, não tem um fundamento. Aí quando vieram os rios, sopraram sobre aquela casa os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua queda, ou a sua ruína, como dizem outras traduções. Porque não tinha como base, ó, a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, que a Bíblia diz que os edificadores rejeitaram, mas nós não. Fundamentamos a nossa vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. Tópico 2. O fundamento. Apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Nós já sabemos disso, né, irmãos? O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição, o que nós falamos, nós comentamos agora mesmo, do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja, ou ensinarem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo era o fundamento. É o que eles faziam, a mensagem de Cristo era o fundamento de tudo. Eles eram comissionados, iam até determinadas regiões, não é verdade? Levando a boa palavra do Senhor, levando a mensagem genuína de Cristo, e muitas vidas elas criam e eram salvas através da palavra por Jesus Cristo, é verdade? Então, Jesus comissionou os apóstolos para assim levar a mensagem do Senhor, a palavra genuína de Cristo. A doutrina dos apóstolos, subtópico
2 do capítulo 2. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, ou que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si. Preste atenção, irmãos. O ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si. Entendeu? Não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Na é verdade, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles aprenderam de Cristo, entendeu? Aquilo que Cristo passou para ele e ensinou para ele, eles estavam fundamentados também. E nesse fundamento, nesse ensinamento, nessa doutrina, eles passavam o quê? Passavam para outras pessoas. E outras pessoas também passavam a se fundamentar através dessa doutrina que eles pregavam, que era a palavra de Deus, através desses ensinamentos que eles passavam, porque eles tinham aprendido com Jesus Cristo. Eles tinham sido fundamentados através da doutrina de quem? De Cristo. Através da palavra de quem? De Cristo. Então, através desse fundamento, outras pessoas também eram fundamentadas, eram edificadas, eram transformadas, assim como a igreja de Cristo hoje. Amém? Vamos lá. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, que acabamos de falar, né, irmãos? Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, não pode mexer, porque ela está embaixo. Ela está ali. Não pode remover. Foi colocada, pronto. Depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. E não vai passar. Jesus próprio disse, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai se cumprir toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdade. E toda a verdade, entendeu? Toda a verdade que Cristo nos ensinou, que Cristo pregou, ela não vai passar, ela vai se cumprir. Tudo aquilo que Cristo falou vai se cumprir, porque é a verdade. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação. Não pode ser anulada por nenhuma revelação. Entenda isso, irmãos. Entendeu? Porque tudo aquilo que Cristo ensinou para os apóstolos, o apóstolo passou, entendeu? Não pode ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. É verdade? Vamos lá, irmãos. O negócio está bom. Vamos lá. Vamos para o 3 agora. Subtópico 3 do capítulo 2. O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, o apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento, que nós estavam vivendo na época eles estavam vivendo a era da igreja, não é isso, irmão? Porque já era Novo Testamento já, então era a época da igreja. Indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, ou do Novo Testamento, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, eles receberam, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, os profetas, e falaram da parte de Deus.
Verdade? Vamos lá, vamos adiantar. Vamos lá, tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Subtópico 1. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônica, na mesma harmonia, verdade, irmão? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado. Tem que estar tudo bem ajustado, senão o negócio vai ficar ruim. O negócio não vai ficar bom. Não é verdade? Depende de tudo ser bem ajustado em Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Então, isso é de contínuo, é no dia a dia, entendeu? O crescimento da igreja, entendeu? Depende de tudo estar bem ajustado, como disse o escritor aqui. E na caminhada, como ele diz assim, na caminhada como um salvo, comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então, esse ajuste é todos os dias da nossa vida, até nós completarmos isso aqui, ó, templo santo no Senhor. Então é no dia a dia da nossa vida que nós vamos passando por esse processo de ajustamento. Mas dependemos só de nós? Não. Dependemos também, com certeza, do Espírito Santo. Aí ele vai, tem que ajustar aqui, tem que ajustar ali. Ali está desajustado, aqui está fora do lugar, ali está muito longe, aqui está muito perto. Então o Espírito Santo, que habita em nós agora, que nós lemos, nós falamos, comentamos que nós somos morada de Deus, templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos orientando aquilo que deve ser ajustado em nossas vidas. Aí nós vamos fazer o quê? É isso, Espírito Santo. É isso que tem que colocar aqui? Então nós vamos colocar isso aqui. É isso que está longe? Então nós vamos trazer para perto. É isso que está muito perto? Nós vamos afastar um pouquinho. Não é verdade? Então, o Espírito Santo vai nos instruindo, vai nos fornecendo aquilo que devemos fazer para que venhamos ter essa vida bem ajustada a cada dia na presença de Deus. Vamos lá. Número 2. Templo Santo no Senhor. É o subtópico 2 do capítulo 3. Vamos lá, irmãos. Templo Santo no Senhor. A palavra, já estamos terminando. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado que pertence a Cristo, passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. O que acontecia no Antigo Testamento? O sacerdócio tinha acesso ao lugar santíssimo. A Bíblia diz que uma vez por ano ele fazia o sacrifício por ele, pelo pecado dele e pelo pecado de todo o povo. Não é verdade? Mas aqui, o apóstolo Paulo não retrata de uma obra material, do templo, onde os sacerdotes entravam no lugar santíssimo, não. Ele está falando aqui da obra espiritual. Essa obra espiritual somos nós. Nós somos agora o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real.
O sacerdócio real agora, o sacerdote, somos nós. Não precisamos agora de um sumo sacerdote, o sacerdote para entrar à presença de Deus por nós, para conversar com Deus, para passar para Deus aquilo que nós estamos necessitando, para pedir perdão a Deus pelos atos que muitas das vezes nós cometemos. Não. Agora nós somos o quê? Esse lugar, esse templo, essa morada onde Deus habita. Somos o sacerdócio real agora, onde nós temos livre acesso para entrar com ousadia na sala do trono, diante de Deus, na presença de Deus, para que possamos conversar, expor aquilo que estamos sentindo, que estamos pensando para Deus. Não que Deus não saiba, claro que Deus sabe de todas as coisas, né? Aquilo que falamos, aquilo antes que saia da nossa boca, Deus já sabe. Aquilo que nós estamos pensando ou vamos pensar daqui 1 ano, daqui 2 anos, Deus conhece os nossos corações. Mas não, agora sacerdócio, templo agora, que Paulo se refere, como ele diz, não é uma obra material, mas é uma obra espiritual. E esse templo somos nós. Templo do Senhor, morada de Deus. Tá bem? Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo onde Deus descia e falava com o povo. Verdade, irmãos? E depois ao templo israelita, que foi construído, o templo onde o povo ia ali adorar o Senhor. Indicava o lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo do Senhor, que nós comentamos, nós somos o templo santo do Senhor, o templo do Espírito Santo de Deus. Indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Foi nos dado o Espírito. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que habita dentro de nós, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque habita dentro de nós. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que nós comentamos, falamos no começo. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então, irmãos, nós somos morada de Deus, somos agora templo do Espírito Santo, somos edificados, somos fundamentados em Cristo, porque recebemos a sua doutrina, recebemos a sua palavra. Então a nossa casa, a nossa vida, o nosso edifício espiritual, a nossa vida, está bem fundamentado, está bem edificado sobre Jesus Cristo, sobre a sua doutrina, sobre a sua palavra. Amém? Para concluir esta lição, vamos lá. Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, que eu falei. Estamos sendo ajustados, sendo moldados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela sua doutrina, até que todos chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída, graças a Deus, irmãos. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas não pode ser revogado, é a verdade. É isso aí, não pode ser revogada. A palavra de Deus, a doutrina de Deus não pode ser revogada. Ela é única, ela é verdadeira, ela é fiel. Amém, irmão? Vamos assim, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa aula. Amém? É muito edificante para nossas vidas. Ao mesmo tempo que nós estamos ensinando, também nós estamos aprendendo também. É verdade, essa lição do número 8, muito importante, que nós estudamos hoje, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Vamos agradecer a Deus nesse momento, vamos estar orando a Deus por mais essa aula. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor Deus, por mais essa aula abençoada.
Louvamos, glorificamos, Senhor. Espero, Senhor, que os irmãos sejam alimentados, Senhor, Deus, por essa palavra, Senhor, neste momento. E o que eu também, Deus, eu vim absorver, Deus, esse alimento que foi nos proporcionado pelo Senhor, Deus, nessa noite, nesse momento, através do Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.